A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso mais novo podcast, Fé Ilimitada. A nossa fé, ela não deve estar firmada sobre o que somos, sobre o que seremos, sentimos ou sobre o que sabemos, mas sim sobre o que Cristo é, sobre o que Ele faz e sobre o que Ele está fazendo por nós agora, através da sua obra redentora. Eu sou Felipe e comigo está o meu companheiro de fé e amigo Raniel. Amém. Fala aí, meu irmão. Queridos, que alegria estarmos aqui iniciando este mais novo programa, esta porta que Deus abriu para nós. E nesta noite, iniciando, está conosco um grande amigo, um companheiro e o nosso pastor, o homem que tem nos acompanhado, o homem que tem nos aconselhado, e para nós é um privilégio em mais uma jornada, ele também estará nos acompanhando. Seu nome é Jailson Marinho da Silva, conhecido por todos como Pastor Jailson Marinho. Pastor Jailson é um pastor vinculado à CGADB, UMADEM, Comadep, atualmente dirigente da Congregação da Assembleia de Deus no Ernesto Geisel, secretário adjunto de missões, vice-coordenador da UMAD no setor 7. Pastor Jailson Marinho, nascido em João Pessoa, seus pais Luiz Marinho e Maria do Socorro, sua esposa, conhecida por todos como a irmã Líbina, o mesmo fará aniversário no dia 7. 50 anos de idade, e a gente está muito alegre por tê-lo aqui nesta noite, uma alegria imensa. E pastor Jailson Marinho, eu queria começar com uma frase dita por sua esposa para nós. Irmã Líbina disse, quando fizemos algumas perguntas a ela, que a vida de Jailson é uma vida de milagres. E eu queria iniciar com esta frase e passar para o senhor, para que o senhor se apresente e fale sobre esta frase da irmã Líbina. Querido Raniel, a paz do Senhor, querido Felipe, a paz do Senhor. Para mim é uma satisfação, né, estarmos aqui, esse primeiro podcast, Fé Ilimitada. E é interessante que eu tenho, entre tantos amigos, teve um amigo que teve a ousadia, né, de colocar, adesivar no seu carro, na parte de trás, ele colocou a cada dia um milagre. Daí surge, não é? Eu chego no Templo Central, tem pastor Rui e outros irmãos, quando me veem, dizem, a cada dia um milagre. Porque, meus queridos, esta frase, ela nasceu em plena pandemia. A cada dia um milagre, não é? No momento de horrores, quando o amanhã não era tão certo assim, você estava bem hoje, daqui a 72 horas talvez não estivesse tão bem, né? Outras pessoas estava vivo essa semana que vem já não estava mais vivo. Então, em meio a esse retrocesso todinho da pandemia, algumas frases vieram. E uma dessas frases foi, a cada dia um milagre. Então, minha vida em si é um milagre, né? No decorrer da nossa conversa, depois a gente entra um pouco mais no tocante à pandemia que veio, as coisas que aconteceram, o que vimos, o que Deus nos fez saber antes da pandemia. Então, quero expressar minha gratidão, agradecer a vocês o convite de estar aqui. É Deus que faz isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Isso. Pastor, eu gostaria de saber primeiro como começou sua vida cristã. O senhor nasceu num berço evangélico, como é costumado dizer, ou se converteu depois? Se o senhor contasse um pouco do seu testemunho de início na fé. Queridos, desde a minha infância, os meus pais já falavam a palavra de Deus. A minha mãe já me ensinava o Salmo número 23, Salmo número 91, cantando hinos que o coral, não é? Cantava.
e tantas outras coisas boas. E eu fui crescendo, não é? Tendo conhecimento da palavra, precisamente a partir dos 7, 8 anos de idade. Eu já comecei a ler algumas frases que se tinha em alguns quadros antigos, né? Deus é a luz do meu caminho, ainda lembro-me, Deus é a luz do meu caminho, tantas outras coisas. E depois começar também a ler a palavra de Deus. Então isso para mim tem sido até hoje de singular alegria e firmeza às Sagradas Escrituras, né? Tanto é que aqui, gostaria até de, com a permissão dos senhores, fica à vontade, pastor. Ler em Romanos, capítulo 11, versículo de número 36, quando Paulo diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Então, por causa do Senhor e para a glória dele, tenho chegado até aqui. Na verdade, como disse Paulo, eu não tenho do que me gloriar. Se alguém se glorie no Senhor. Então, a nossa força vem dele. Realmente é cada dia um milagre. Temos procurado a viver por fé. A Bíblia nos exorta, dizendo que o justo viverá pela fé. Então, a partir da minha infância, já comecei a ter conhecimento das Sagradas Escrituras. Teve aqui um período, né, de ilusão, de afastamento, de deixar de ir para o templo, para a igreja, um período de cerca de 10, 11 anos até 15 anos de idade. Com 16 anos, eu decidi me firmar nos caminhos do Senhor, mergulhar mesmo nas torrentes da graça de Deus, e até hoje tem sido de singular alegria para mim. Na proporção que eu fui conhecendo o Senhor, conhecendo um pouco mais, então a Ele foi preenchendo os espaços vazios do meu coração, da minha alma. Glória a Deus. Até hoje, vocês congregam na congregação da Assembleia de Deus de Ernesto Geisel, e vocês sabem perfeitamente que eu não me acanho em dizer, quando eu já disse mais de uma vez ao Senhor: Senhor, ilumine todas as trevas do meu coração. O que isso, na verdade, está querendo dizer? O que você quer dizer com isso? Ou seja, Deus, todos os resíduos do meu coração, venha limpar, venha tirar os resíduos do meu coração. Aonde houver uma coisa duvidosa em mim, aonde houver indícios de falsidade em mim, uma coisa que não é séria, uma coisa que não é verdadeira, Senhor, eu não quero. Ilumine todos os espaços escuros da minha alma, do meu coração. Porque é como alguém diz, nós temos um vazio, o ser humano tem um vazio, mas é um vazio do tamanho de Deus. Quando Deus chega, Ele preenche esse vazio, a nossa vida toma um curso de vida, né, favorável, melhor, e o Senhor é glorificado. Vivemos para a glória dele, porque dele, tudo provém dele, passa por ele, e vai para ele. São todas as coisas. E eu tenho esse propósito comigo. Se a minha vida não for para glorificar a Deus, não tem sentido. Verdade. Não tem sentido se a nossa vida não for para glorificar, exaltar e magnificar o nome daquele que nos amou primeiro. Amém. Pastor Jailson Marinho, como o senhor já falou dos seus primeiros passos, não é? No mundo de fé, como estamos falando, existe uma parte de sua vida que nos chama muito a atenção, mesmo sem lhe conhecer. Os que ainda não lhe conhecem tão de perto, sabe que o senhor teve uma passagem por projetos missionários desde o início de sua carreira ministerial, e queríamos saber a importância, alguns momentos, se o senhor pode lembrar, algumas viagens missionárias que tocaram a sua vida. Eita, agora vocês foram longe. Vamos lá. Isso. Queridos, o Senhor é bom. Ele me chamou para a obra da evangelização com 16 anos de idade. A chama começou a arder no meu coração.
como disse aos senhores, de 10 a 15 anos foi um período mais de ilusão, amiguinhos, uma coisa e outra. Mas o Senhor me chamou para si de uma maneira mais profunda. Eu senti um chamado mais profundo, uma atração mais profunda, o Evangelho me atraindo a si, com 16 anos de idade. E foi com os 16 anos de idade que começamos ali na congregação da Ana Nery a entregar folhetos, literaturas da CPAD, né, escritor pastor Gesiel Nunes Gomes e outros, mensagens maravilhosas, nós entregávamos ali literatura. Logo após surgiu um desejo maior. Deus foi alargando as fronteiras do nosso ministério, a chamada para a evangelização, como todo crente, né? Ele é chamado a evangelizar. E ali, saindo com os meninos, os rapazes, logo após a escola dominical, que naquele tempo era no domingo à tarde, e nós saímos entregando literatura. Depois surgiu a necessidade de se levantar uma campanha de evangelização, um grupo de evangelização. Era a campanha evangelizadora. E é interessante que, juntamente com outros irmãos, outros jovens, nós estávamos correndo atrás de irmãos capacitados, irmãos casados, capacitados, que já tinham mais tempo no Evangelho, conheciam muito mais as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, e os irmãos não estavam com o tempo disponível. E lembro-me que nós fizemos uma reunião e chamamos, sempre honrando o nosso dirigente, irmão Genival Justo, de saudosa memória. E ele disse, olha, é o seguinte, ninguém aceitou ficar, ninguém quer ficar, o trabalho realmente é bom, precisa se dar continuidade a ele. Vamos fazer o seguinte, ele disse, o senhor, esse eu já estava com 17 anos de idade. Eu lembro-me que foi no segundo domingo de julho, interessante, que o senhor chamava para a obra da evangelização, para estar à frente da campanha evangelizadora. E se você vai ficar, o senhor vai ficar, enquanto não aparece alguém, né? Então, foram 20 anos de espera para ver se aparecia alguém, e não apareceu. Deus me deu a graça de ficar 2 décadas, 20 anos à frente da campanha evangelizadora da congregação da Ana Nery. E, ao longo desse tempo, o Senhor também nos chamou para um trabalho chamado Oeste Sul para Cristo. Era o ESPD, Exército Semeador da Palavra de Deus, idealizado pelos irmãos Carlos, irmão George, da congregação do Oitizeiro, no ano de 1994. E o Senhor nos chamou para que pudéssemos estar lá, cooperando na área da tesouraria, e evangelizávamos nos sábados de manhã e também no turno da tarde. E à noite o pregador vinha, nós emendávamos 2 caminhões de irmãos voluntários, irmão Dedé, pai do pastor Brito, né? Irmão Dedé de saudosa memória, irmão Antônio, que se chamava Tonho do Bolo, e emendava as traseiras dos caminhões, um ficava para os cantores e pregadores, e outro só para o som. Meu irmão, Deus fazia coisa grande. E esse projeto, Oeste Sul para Cristo, nós alcançamos uma boa parte da cidade, a parte oeste sul de João Pessoa. E Deus foi glorificado. E as fronteiras continuaram, não é, sendo alargadas. Eu vou lhe interromper porque eu lembro que o senhor uma vez falou que até o nome das ruas lembra. Nós começamos a desenhar com a chama ardente no coração. Irmãos, um homem cheio do Espírito Santo, ele incendeia uma nação. Ninguém subestime um homem, uma mulher, um jovem, uma criança cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ontem nós falamos no Ernesto Gás a respeito da adoração, né? Essa luta pelo poder, não é? O poder, a adoração para o bem, outros vão adorar o mal, mas nós adoramos ao Senhor, ao Pai das luzes, ao Criador do universo, né? E nós começamos ali
a desenhar literalmente. Usamos compasso, quadro desenhista, Meu Deus. e começamos a desenhar as ruas da cidade dos funcionários. Ana Nery, Hernani Rabelo Batista, Aristide Vilar, Castro Alves, Tiradentes, Ernesto da Silveira, não é? Heitor Villa-Lobos, Meu Deus. e assim vai. Adolfo Chacon, Odilon Nelson Dantas, tantas outras ruas, não é, que nós conseguimos evangelizar, no mínimo 2, 3 vezes, uma parte de Cruz das Armas, uma parte do Jardim Planalto, Oitizeiro, e ali Deus foi nos dando estratégias, meios, caminhos. Nós vimos e ouvimos coisas que ficam eternizadas em nosso coração, fazem parte, marcam a nossa alma e o nosso ministério, né? As fronteiras foram sempre sendo alargadas. Não parou só aí. Depois da cidade dos funcionários, veio a chama para evangelizar mais bairros de João Pessoa. Foi quando veio o Oeste Sul para Cristo. E depois vontade de evangelizar outras cidades. Aí é quando veio o Projeto Charis. Nesse período de 20 anos que o senhor ficou na evangelização, na campanha evangelizadora, teve alguma experiência, assim, deve ter tido várias, né? Mas alguma que lhe marcou, assim, que quando o senhor lembra, assim, o senhor se emociona ou lhe chamou bastante atenção nesse período que o senhor passou à frente da evangelização ali no Ana Nery? Em um domingo pela manhã, nós saímos e carimbamos no sábado à noite as últimas literaturas. De fato, eram as últimas literaturas da Sociedade Bíblica. E estava certo que aquele era o último domingo que não ia ter mais literatura. Se quisesse evangelizar, era sem literatura e a abordagem ia ficar um pouco mais difícil. O que fazer? Todavia, nós saímos assim mesmo. O último domingo, o último punhado de literatura, o último bocado de literatura, nós saímos. Entregamos as literaturas. Fomos agradecer a Deus na casa do irmão Antônio Alves, de saudosa memória. Era pai do pastor Isaac Fabrício, que está pastoreando a cidade de Dona Inês. Meu amigo. E começamos a agradecer a Deus porque foi uma manhã em paz, evangelizamos, falamos do amor de Deus. E ele estava com a sua visão já bem debilitada, vendo bem pouco. Só que Deus derramou uma graça muito grande naquela manhã, naquele final de manhã para o início de tarde. A graça de Deus foi derramada de uma maneira contagiante, maravilhosa, marcante. Eu não posso esquecer. E Deus derramou uma graça tão grande, nós chorávamos, glorificávamos a Deus. E ele disse para sua esposa, irmã Zefinha, que também é de saudosa memória, ele disse: Zefinha, olha, eu tinha dito que não ia dar para ninguém. Às vezes bate, não sei se um tipo de revolta tinha batido no coração dele, por querer evangelizar mais tempo e a saúde estava debilitada, estava impossibilitada, algum tipo de coisa, uma tristeza que sobrevém aos seres humanos, que nós que somos seres humanos imperfeitos, pecadores, mortais, são coisas inerentes aos seres humanos. E ele disse, eu tinha dito que não ia dar isso mais a ninguém. Tinha deixado lá debaixo da cama. Mas, Zefinha, a graça de Deus estava tão intensa, tinha tomado conta do ambiente. E ele disse, pega lá, por favor. E ela foi e trouxe uma caixa. Meus irmãos, uma caixa. Sabe o que é que tinha dentro daquela caixa? Não era uma caixa assim, um tamanho mediano, cheia de folhetos, cheia de literaturas. Os irmãos sabem que Deus proveu para alguns domingos literatura. E daquele domingo em diante, nunca mais, durante 20 anos, e até os dias de hoje, nunca mais faltou literatura para nós evangelizarmos. Foi com a fonte que foi aberta em pleno deserto e nunca parou de jorrar.
Glória. Todos os domingos que eu saía, as pessoas às vezes não entendiam que eu olhava para a literatura, eu tinha motivo de sobra para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. O punhado de literatura carimbada era Deus dizendo para mim, eu sou Deus da provisão. Então isso foi uma das coisas que marcou muito o meu ministério, a chamada na campanha evangelizadora. Glória a Deus. Pastor, diante deste início de ministério, é necessário ter alguém junto de um homem de Deus, de uma grande história como a sua. Certamente o senhor não caminhou só. E nós que lhe conhecemos, a gente vê alguém que está do seu lado, não é? Que a igreja ama. E todos se perguntam como foi que o senhor a conheceu, não é? Como foi que o senhor iniciou com a irmã Líbina, onde o senhor a conheceu? No dia 28 de março de 2003, eu tinha saído de uma turbulência realmente muito difícil, né? Eu trabalhava cerca de 12 horas, mais de 12 horas por dia em área de supermercado, supermercadista. Tomava gosto, sempre fui intenso no que fiz. Sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de me movimentar. Responsabilidade sempre foi uma marca da minha vida, desde cedo. Né? Os irmãos veem com 17 anos de idade, levando uma campanha evangelizadora. Não é fácil, né? E numa congregação eu cheguei a ter 4 responsabilidades, 4 cargos. Campanha evangelizadora, coordenador da mocidade, agente de missões e vice-dirigente da Escola Bíblica Dominical. Meu Deus. E procurava dar conta dos cargos. Além do trabalho de supermercado, 12 horas por dia, mais de 12 horas. Então, realmente aquilo ali trouxe um esgotamento, uma estafa, um momento muito difícil que nós atravessamos, que foi também um momento muito marcante na minha vida, né? Hoje é muito natural se falar em estresse, em fadiga, que está estressado, que está nervoso, que passou um momento depressivo, que passou algumas semanas depressivo, e foi uma estafa, né? Que de qualquer forma, no físico, mas que mexe também com o emocional, uma estafa de caráter depressivo. Fiz tratamento, foi quando eu conheci profissionais do departamento social, não sabia que um dia iria assumir o departamento social. E naquele tempo, a minha experiência aumentou nesta área. E passou 2001, isso foi em 2001, chegou 2002, quando foi em 28 de março de 2003, eu fui representar a SEMAD na congregação da Félix Antônio. Olha só, não sabia eu que um dia iria ser o secretário adjunto, né, de missões na Paraíba, por graça de Deus. Então, foi lá que eu já conhecia a Líbina, desde o círculo de oração. Líbina é mais nova do que eu, cerca de 7 anos de idade, um pouco menos do que 7 anos. E já pensou, eu chegando no Ananeri com 16, 17 anos de idade, ela tinha 10 anos de idade, né? Ela é uma criança. Isso. E foi dali que eu comecei a conhecer ela. Ela ainda é criança, nos bancos, com a sua mãe de saudosa memória. Minha esposa, ela é adotiva. Quem adotou ela eram pessoas que tinham já uma idade avançada. E a irmã Belina partiu para a eternidade. Mas eu vi Lili crescendo, né? Líbina, que carinhosamente eu chamo Lili. E um dia, à tarde, meus olhos se abriram e eu disse, olha só, ela cresceu, essa menina cresceu e ficou tão linda. Lembro-me que ela estava com o rosto voltado, na calçada da Ananeri, com o rosto voltado para o crepúsculo, para o poente, para o ocaso, né, do sol. E com a saia jeans, com a blusinha vermelha, olhando. Eu disse, que menina linda. Mas logo esqueci, porque muitas tarefas, sempre ocupada, a mente ocupada. Mas eu disse, olha como ela é linda. Depois o vento foi soprando, soprando, soprando. Chegou 2003. E quando chegou 2003, nós estávamos passando por momentos difíceis. E ali eu encontrei Líbina. Ela estava entregando saquinhos prontos, né, de pipoca, bombom para as crianças, depois de culto de missões, e nós nos falamos, e às vezes ela ficava na Quimaça, na rua onde eu morava, São Benedito, trabalhando lá, dando algum expediente, que a pessoa confiava nela, e fazendo um extra. Trabalhava na área de contabilidade, e um dos clientes chamava ela para trabalhar quando ela estava de folga.
E foi ali que eu encontrei ela um dos dias, voltando do trabalho. E encontrei, ela ficou falando comigo. E dali começou uma grande história. Na verdade, ela se apaixonou por mim. Né? Meu coração ficou muito frio para com ela. E ela fez de tudo para me ganhar. E ela diz, olha, quando eu te conheci, você era cercado de pessoas. Eu digo, pois é. Mas só Lili ficou, né? E até que depois de mais de um ano, eu resolvi abrir o meu coração para amar. Amar. Amar Lili. E coisas grandes aconteceram em nosso viver. E Lili, faltam bons adjetivos. Não existem pessoas perfeitas, mas eu tenho bons adjetivos para minha esposa. Ela cuida muito bem de mim. E eu digo que ela cuida muito mais bem de mim do que dela mesma, né? Aquele carinho todo. E ela que aprontou minha roupa para eu vir para cá. Veja se está faltando isso, aquilo, aquele cuidado, aquele carinho. Então, eu só tenho que louvar a Deus pela vida da minha esposa. Lili é um eterno amor. Eu digo assim, eterno amor. Né? Glória a Deus. Grande amor da minha vida. Meu pastor Jailson Marinho, que coisa linda. A gente vê os seus olhos brilhando, viu? Seus olhos brilharam. Pastor, eu gosto de falar no tocante àquilo que está no coração. E já teve vezes que ela disse para mim, você hoje não disse que me amava, eu disse, não deu vontade. Já teve dia que eu disse, eu te amo. Tá dizendo que eu tenho, porque me deu vontade. Eu gosto de ser muito espontâneo nessa área que vem de dentro. Eu gosto de expressar as coisas de dentro. Eu gosto de ser intenso nas coisas relativas ao coração. Por isso que a poesia faz parte da minha vida. Eu gosto muito desse campo da poesia. Pegar esse gancho com o senhor, para que o senhor desse um conselho às jovens que estão iniciando e que precisam ter um relacionamento, namoro, noivado, casamento dentro da igreja, e a importância de escolher a pessoa certa. Qual seria o seu conselho para os jovens que têm um ministério na igreja, para que escolham a pessoa certa? Bom, por graça de Deus, tenho sido chamado para celebrar vários casamentos, né? Esse ano, então, já está em cerca de 8 a 9 matrimônios, daqui para dezembro. E a vida a dois realmente não é fácil. Porém, a Bíblia diz que Deus é amor. No amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo. Quem quiser se casar, não procure pessoas perfeitas. E não vá se casar pensando que eu vou me casar para ser feliz. Não. A sua missão é fazer o outro feliz. Eu vou me casar para fazer ela feliz. Eu vou me casar para fazer ele feliz. Então, pensando assim já é muito bom. O principal é buscarem juntos a vontade do Senhor. Deus está conosco, Deus está aprovando, as portas estão se abrindo, os pais são de acordo. Né? O que é que o nosso pastor diz sobre isso? Qual a visão da igreja sobre isso? É evidente que cada caso é um caso, mas são coisas que pesam, por fim, na balança. Né? Objetivos. Muitas vezes ele ama a obra missionária. Eu encontrei Lili também no culto de missões trabalhando na obra missionária. Ainda hoje ela ama a obra missionária. Ela é calada na dela, mas Lili ama a obra missionária. Mas já pensou? Às vezes o jugo desigual não é apenas você ser evangélico e a jovem não ser evangélica ou vice-versa. Às vezes os dois são evangélicos, mas tem um jugo desigual também. Porque ele ama ler a Bíblia, ele ama a área teológica, ele ama a escola bíblica dominical, ele ama evangelizar, e ela só está sentada no banco e nada mais. É difícil. Ele vai sofrer bastante com isso. Então, são coisas que têm que ser vistas, pensadas antes do sim. Antes do sim. Qual deve ser o meu procedimento? Antes do sim. Né? De respeito, de carinho, de amor, mas de buscar ao Senhor. Se vê que vai pesar na balança, que vai ser um jugo desigual, porque você ama a obra de Deus, você é apaixonado pela obra, e a pessoa praticamente só é filho de crente, religioso,
canta no conjunto e vive uma vida mais entediada, tem abuso, não tem fervor na alma, no coração, é só religioso e nada mais. Então isso não é bom que se leve à frente um tipo de relacionamento assim. Digo com muita tranquilidade, com experiência, porque já aconselhei e aconselho pessoas que vão contrair o matrimônio, pessoas que já se casaram e sofreram, outros estão sofrendo, infelizmente. Então, para que isso não aconteça, deve-se buscar a vontade do Senhor, orarem juntos, né? Dizer um que um sente pelo outro. Antes de Lili, eu tive um relacionamento e não deu certo. Depois de um tempo, eu percebi que o amor que eu sentia por aquela jovem era um amor de amigo. Ele não tinha força, ele não tinha dínamo de levar ao altar. Era apenas de amizade, amigos de verdade. E eu tive que dizer àquela moça. Enquanto eu não descobri isso, eu não estava pecando. Mas a partir do momento que eu descobri dentro do namoro que o meu amor por ela não tinha força de levar ao altar, eu tinha a obrigação de acabar aquele relacionamento, porque eu estaria mentindo para ela. E como jovem cristão não ia pegar bem. Para mim foi assim que eu procedei. E foram quase 8 anos esperando outra pessoa, e essa pessoa foi minha Lili. Meu Deus. E estamos juntos há quase... casamos, vamos fazer 17 anos de vida matrimonial. E o seu ministério? Como foi a sua chamada? Para um ministério, é claro que já tinha sido uma chamada na época da evangelização, né? Mas a gente fala no ministério eclesiástico, né? Como para diácono, presbítero, evangelista e pastor. Eu sempre levei muito a sério a questão da chamada ministerial. No campo da evangelização, pessoas chegavam para mim e disseram: olha, você pensa em alguém que tem uma chamada para o ministério? E eu dizia para a pessoa: eu penso, é você tem a chamada. E a pessoa dizia: não, é você que tem a chamada. Na verdade, ardia no meu coração. E eu procurava esconder isso, porque eu sabia que o ministério é um combo completo. Não é apenas você estar no púlpito de paletó, gravata, estar pregando. O ministério pastoral, ele é um ministério que muitas vezes você está sangrando, mas está cuidando das feridas dos outros. Está comendo palha, mas tem que dar trigo. Eu era ciente disso. Eu cresci ao lado de homens que tinham bem mais idade do que eu, homens casados. Eu andava muito tempo ao lado de homens casados. Às vezes era um ancião, às vezes pessoas que já tinham uma determinada idade, me passavam determinada experiência. E eu vi que o ministério não era fácil. E quando eu casei, que fui chamado para o diaconato, eu disse não. Porque eu estava começando já a iniciar meu preparo para a graduação teológica, né? O meu bacharelado em teologia, e os irmãos se reuniram ali na Nery, onde hoje é a tesouraria, ficou uma fila de um lado, outra do outro, fiquei baixinho, 1,58 m, naquele tempo eu costumo brincar comigo, naquele tempo eu tinha cabelo, e foi difícil, minha esposa concordou, me aprovou, só que eu em si não queria, e eles insistiram comigo: olha, a gente vem, você é uma chamada, você tem chamada. Eu só, mas eu não quero, não dá. E eu vou começar o curso teológico, vou faltar os cultos. Aí foi quando eles disseram para mim: nós lhe aceitamos mesmo assim. Aí não tinha como eu fugir. Eu aceitei, né, com pouco tempo, né, eu casei com 33 anos de idade. Olha só, e isso fica um conselho para as pessoas que têm chamada de Deus. Jovem, rapaz, moça, e está se achando velho demais, e Deus tinha uma promessa na minha vida. E como vai ser? Como vai ser isso? 29, já tenho 30, eu casei com 33 anos. E não impediu de hoje eu ser pastor. Pastor, por graça de Deus. Pastor João Lemos, que me pastoreou 10 anos, 5 anos depois, mais 5 anos, ele veio para Nanere e disse assim: a chamada do pastor Jailson foi uma chamada meteórica. E foi mesmo. Num raio de 10 anos, Deus cumpriu tudo em mim. No tocante ao ministério.
auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Num circuito de 10, no máximo 11 anos, tudo isso aconteceu. Eu só tenho que glorificar a Deus. Glória a Deus. Assim foi a chamada. Presbitério, depois evangelista, pastor, as consagrações foram lá no centro de convenções, momento de muita dificuldade, eu estava passando por um momento de transição, tinha uma lojinha, agora estava no departamento de ação social, não é? E Deus confirmou tudo aquilo que outrora ele havia falado pela boca dos seus filhos. Glória a Deus. Pastor, olhar para o senhor, não tem como lhe perguntar sobre um milagre que há dentro da sua casa. Este milagre chama-se Jonatas. E queríamos que o senhor falasse sobre este milagre que Deus lhe deu. Eita, fé ilimitada. Lili não podia ter filhos. Ainda hoje ela tem miomas. E vocês sabem que o mioma, um pinguinho de sangue que cai dentro do útero da mulher, ele sai, né, pegando tudo. E ela não engravidava também. E lembro-me que eu estava no encontro de casais com Cristo. Mas Raniel, Felipe, a graça de Deus desceu de uma maneira tremenda. O poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo. Glória a Deus. Vimos, sentimos Deus bem perto de nós. E Deus tomou um ambiente naquele lugar, do encontro de casais com Cristo. Não vou dar detalhes porque muitas pessoas que vão ver e ouvir aqui o podcast ainda não participaram, né? E o que acontece é que Deus falou de uma maneira poderosa. Falou algumas coisas que não vou relatar aqui, não convém. Mas falou uma coisa no tocante a Lili. E disse, você crê que eu estou trabalhando no ventre da tua esposa? Quem crê está aqui. Na hora que eu ia saindo de uma sala, meus queridos, foi em outubro de 2017. Outubro de 2017. Quando foi em 14 de junho de 2018, Lili foi fazer um exame de rotina. E foi fazer a transvaginal e o médico disse, senhora Líbina, há uma possibilidade da senhora estar gestante? Ela disse, doutor, 10 anos de espera não é fácil. Ela só foi olhar de lado cansada, esgotada da espera, né? A esperança demorada, né? Às vezes enfraquece o coração. E ela olhou assim de lado e disse, doutor, só um milagre. E ele continuou, fez. E no final ele tocou no assunto de novo. Olha, senhora Líbina, isso tem algo aqui, mas na verdade ele já estava vendo que era um saco gestacional. Tem algo aqui que se não for isso, aquilo outro, usando aquelas linguagens técnicas, né, da medicina, e se não for isso aí, possa ser, para não deixar ela nervosa e ansiosa, possa ser que seja um saco gestacional. Eu sugiro que a senhora faça um beta-HCG. Aí ela disse isso para mim. E já fez lá o beta, né? Já fez o beta, saiu lá, já fez o beta. Ia receber no outro dia. Só em ela dizer isso para mim, chegou no departamento social, entrou na sala onde eu ficava. Eu de um lado birou, ela de outro. Ela começou a relatar para mim, meus queridos, eu não parava de sorrir. Eu não parava de sorrir. E sabe aquela lágrima bem fininha no canto do olho? Aquela lágrima bem... Eu não parava de sorrir. A promessa de Deus estava por se cumprir. No outro dia, recebemos o resultado. Ela pediu que eu fosse, né? Até o Hospital João Paulo II. Ela foi para lá, recebeu o resultado e... Não, pelo que eu estou vendo aqui, eu devo estar gestante. E agora, deixa eu ir para cá. Né? Pegou como um atendimento de urgência
Só para os médicos sérios dizer para ela que ela estava gestante. Olha, pela taxa aqui, porque foi um tempo de exame que nem dava nem positivo nem negativo. É tudo para você ler a taxa e interpretar. E pela taxa aqui, a senhora está gestante, só porque é de poucas semanas, mas a senhora está gestante. E quando eu cheguei lá, ela me mostrou, e nós saímos orando, já glorificando a Deus, porque ela estava gestando de mãos dadas, descendo ali na Dom Pedro I. Então, é um momento muito marcante na minha vida. E eu acompanhei as ultrassons, estão gravados comigo, né? Acompanhei o pré-natal dela, fiz questão de ir com ela. E só que toda vez que nós falávamos a respeito do nosso filho, sempre era filho para nós, filho, nunca filha. Eu digo, olha, se vier uma filha, tudo bem, o nome vai ser Sara, é uma bênção. E uma dessas ultrassons que foram feitas, a ultrassonografista olhou e disse, olha, senhora Libna, não vá postar em rede social, nada, mas tudo faz crer que é uma menina, por causa do arco, assim começou a explicar. Eu digo, amém. Glória a Deus por isso. Mas já tem nome, vai ser Sara. Nós saímos de lá falando e deixei ele ali, eu acredito que no trabalho, voltei para o departamento social lá em Jaguari, 1º de maio. E quando cheguei, puxei o freio de mão do Celta e eu digo, Jesus, por que eu não estou me sentindo à vontade? Por que eu não estou me sentindo à vontade? Se é para ser uma menina, glória a Deus, já tem nome. Mas porque dentro de mim eu não estou me sentindo à vontade? Senhor, se isso está para ser decidido no mundo espiritual através da fé, eu uso a minha fé e te digo, Senhor, dá para me dar um menino? Meu Deus. Uso a fé. E esse pedido foi respeitando a soberania divina. Porque se a soberania divina queria que fosse uma menina, nós estávamos com o coração aberto. E eu fui questionar a Deus a questão da minha inquietação. E eu perguntei-lhe, se isso for porque precisa ser decidido através da fé, porque muitas vezes Deus quer que a nossa fé decida. O que você quer? Né? Pede-me e eu te darei as nações por herança. Então eu usei a minha fé. Eu digo, Senhor, dá para me dar um menino? E sosseguei. Todas as pessoas que olhavam, todas não, uma boa parte, para a festa onde nós íamos, a festa de um primo segundo meu, e as pessoas olhavam, o tamanho dessa barriga, a posição como ela está, de menina, é uma menina, a gente, amém, amém. Eu dizia no meu coração, Jesus, tu sabes. Jesus, tu sabes. Tudo bem. Chegou o dia, e foi para saber se era menino ou menina, ainda passou uma semana a mais, e a médica, já foi uma outra médica, né, um pouco mais, um pouco de mais idade, e quando estava, né, passando acho que o scanner, né, na barriga dela com o gel, começou a perguntar, e aí, o que vocês querem? A gente estava pensando que... Aí ele disse, doutor, nós estávamos pensando em ser um menino. Mas a outra médica, né, antes da senhora, disse que era uma menina. Tudo faz crer que é uma menina. Aí ainda está no meu ouvido hoje quando ela disse assim, mas ela errou. Meu Deus. Louvado seja Glória Deus. a Deus. Mas ela errou. Ela disse, o quê, doutora? Aí ela disse para Lili, sim, é um menino. Aí Libna disse para mim, eu estava filmando, né? Libna disse, olha, Jailson. Eu digo, é o quê, doutor? É um menino? Tá aqui. Ainda mostrou o sexo dele, né? Sublinhou o sexo dele, né? A genitália dele. E já foi digitando o nome dele. Qual é o nome dele? Jonatas. Então foi digitando o nome dele. Aí eu dei um glória a Deus assim... espontâneo, sabe? Sabe aquele glória que quando você pensa que vai dar, você já tem dado glória? Eu disse, glória a Deus! Quando eu vi a mulher que estava ajudando ela, a enfermeira, né, ajudante, começou a sorrir. Eu disse, glória a Deus! E ela até disse assim, para não ficar nenhuma dúvida, disse para Libna, olha, se lhe derem uma menina no parto, não aceite, porque é um menino. E assim Jonatas nasceu. Milagre de Deus. Milagre. 38 semanas, 3 dias,
laçadinho assim 2 vezes, lutando contra os miomas, 2 quilos 550 gramas, 46,5 de comprimento, né? De comprimento. E Deus deu vitória até hoje a Jonatas. Jonatas é atípico, né? Uma criança autista, mas é bênção na nossa vida. Nós aprendemos com Jonatas. E é isto. Milagre de Deus. Fé ilimitada. Glória a Deus. Pastor, a nossa vida não é só de bênçãos, né? Não é só de vitórias. E a igreja na Paraíba, em João Pessoa, acompanhou uma fase muito delicada da sua vida. Orou pelo Senhor, em que no período da pandemia o Senhor enfrentou um momento muito delicado. E queríamos lhe perguntar, durante esses momentos, o que se passava na sua cabeça, não é? E como foi esses momentos em que a Covid, não é, veio sobre a sua vida. Querido Raniel, querido Felipe, Covid-19 foi um pesadelo, né, para toda a humanidade. Um período nunca antes visto em nossa geração. E um período assombroso de pavor e de horror. Quero adiantar que, para mim, eu sentia quase que em dose dupla, e às vezes ficava calado, não podia compartilhar com as pessoas, até antes de ser acometido, porque eu via a pandemia 2 anos e meio atrás, antes de acontecer. Deus me revelou a pandemia. Meu Deus. E eu tive um sonho, uma revelação de Deus, dormindo, uma das noites, cerca de 2 anos e meio atrás, e eu me deparei com uma mortandade muito grande. Uma mortandade terrível. Muita gente morrendo, muitos caixões. Eu me via dentro do cemitério com pessoas chorando. E a correria era tão grande, que era caixões sobre caixões. Alguém chegava a colocar um caixão até na mala de carro. Isso era para uma imagem figurada de como seria o corre-corre das coisas, a mortandade das pessoas. Era muita gente chorando. E aquele gemido ficou no meu... Eu acordei ainda com aquele gemido no meu ouvido. E muitos caixões, muita morte. Depois eu me deparava em uma sala escura, como que um raio de luz sobre um vaso quebrado. Dentro deste vaso, assim, como fossem umas palavras douradas em alto relevo, uma camurça, algo muito bonito, mas quebrado assim. Procurava ler o que era aquilo. E quando o meu olhar se voltava para aquele vaso da antiguidade quebrado, com aquele letreiro em alto relevo, palavra provavelmente hebraica, foi quando o sonho terminava, depois dessa mortandade, esse gemido, um gemido muito forte, pessoas gemendo, chorando. E a palavra, um ser celestial, dizia muito alto. Quando eu acordei, ainda ecoava nos meus ouvidos. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Eis que é chegado o tempo. Não era voz de homem, não era voz de mulher. Era algo muito tremendo. Eis que é chegado o tempo. Ainda hoje, eu falando para vocês, eu me arrepio aqui. Foi uma coisa muito tremenda. E eu fiquei dormente. Quando eu abri os olhos, ainda estava terminando tempo nos meus ouvidos. Eu estava como que dormente, fui tremendo. Desci da cama, apavorado, atônito, com aquele terror. Foi tremendo. Desci da cama me tremendo e fui buscar a Deus. A partir dali, todas as pessoas... Eu ia para uma cerimônia fúnebre, e eu sempre contava o que aconteceu. Toda vez que eu contava, eu me arrepiava do pé à cabeça, que era muito forte, muito forte. Quando a pandemia chegou, eu pude viver, ouvir aquele gemido das pessoas, amores do nosso coração, grandes. Sérgio Lopes já dizia, grandes amores se vão, né?
grandes amores de coração, almas preciosíssimas, amores do nosso coração partiram. Perdi um tio meu, amigos, perdemos vários irmãos da igreja, né? Permitidos pelo Senhor, foram recolhidos aos céus na pandemia. Um momento muito duro, um momento muito difícil. Eu estava no departamento social e nós não podíamos virar as costas nesse momento, nos acovardar nesse momento, lidar com as pessoas que estavam prestando cestas básicas. Nós estávamos montando cesta básica no Templo Central. Houve aquele choque ideológico, político, e nem sequer um antibiótico se podia dar às pessoas. Logo no início não podia fazer nada. Mesmo com infecção no pulmão, alguma coisa, não, mas não pode, não, é porque a gente não sabe, não vai dar. E entrou cunho político, ideológico e tantas outras coisas. E por causa disso também muita gente morreu. E procurávamos conseguir medicamentos que às vezes um ou outro médico não dava, mas chegávamos com médicos conhecidos que tinham um coração mais flexível, não era mercado negro, era receita de verdade, com medicamentos de verdade, graças a Deus, e com profissionais de verdade, responsáveis, que tinham um olhar mais de compaixão. E procurávamos, de uma ou de outra maneira, fazer atender essas pessoas, com cesta básica, com remédio, com uma coisa e outra, fazer a área social. Quando foi no início de dezembro, 4, 5 de dezembro, então começou já sintoma de quebradeira, febre. Eu já disse aos irmãos de Ananelli que eu não iria, porque o mínimo sintoma já não era para ir, nós tínhamos que manter o protocolo com responsabilidade, enquanto estava uma coisa sem coriza, sem febre, sem tosse, tudo bem. Mesmo com essa alergia, os irmãos sabem, eu sou bem alérgico, estava vivendo uma crise alérgica, já estava com os brônquios inflamados, talvez o pulmão um pouco inflamado por causa da asma alérgica. Foi justamente nesse tempo que fui acometido da Covid-19. E já veio com a febre, que era normal, mas já na segunda-feira, terça, foi tendo a progressão e, por fim, eu passei uma semana em leito de UTI, Hospital Santa Isabel, e quando eu entrei naquela UTI, a ansiedade, o pânico, o horror foram, não vou dizer extinguidos 100%, mas foram diminuídos drasticamente, graças a Deus. Enquanto isso, não. Realmente foi muita ansiedade. E amanhã como é que eu vou ficar? Não é? E você pensa na família. Na verdade, quando você tem esse vínculo familiar, você não pensa nem tanto em si. Pensa, geralmente é na família, né? O meu filho Jonatas, minha Lili, aquela coisa toda. Mas quando eu cheguei em leito de UTI, ao invés de eu ficar mais desesperado, ali reinou uma determinada tranquilidade na minha vida. Deus me blindou. Na verdade, não era eu, eram as orações dos santos. Reconheço, não era eu. E eu sabia que eu não ia morrer. Eu sabia que não era chegar a tempo. Eu entrei na UTI e quando eu cheguei, eu digo, pronto, não vou. Mas ali outras coisas nos bastidores vieram, só para sintetizar, eu pude ver a cara realmente do sistema. O sistema matou muita gente. Isso aqui eu posso ser tranquilo e calmo. Eu estava lá, não é alguém que me disse, Eu escutei fisioterapeutas falando, enfermeiras dizendo para mim, se a gasometria dizendo que se a sua gasometria não melhorar, vão querer lhe entubar, mas não deixe lhe entubar. Porque eu já vi aqui pessoas chegando mais grave, ficaram pronadas, a saturação foi para 99, eu tive que chamar o doutor, atenção, pessoal, quer dizer, é um sistema que estava também com medo, que, de qualquer forma, estava sofrendo. Tem o lado ideológico também, o lado político, o lado do medo sobre medo, Às vezes uma determinada mídia que aumentava o medo das pessoas, e assim se foi. E eu pude ver e ouvir coisas ali dentro e fez com que eu ficasse mais alerta em leito de UTI, mas Deus me guardou, não fui entubado. E mesmo se tivesse sido entubado, mas quando Deus ainda tem projetos na vida da pessoa, a pessoa, bem como foi o caso do irmão Eudes Neco, 16 dias entubado, foi traqueostomizado e hoje está contando vitória. Mas foi um momento muito difícil,
né, para a minha vida. Mas Deus me deu a graça de vencer. Depois tive um período de recuperação, um mês de mais intensa recuperação, e Deus nos deu vitória. A Covid-19 veio, foi um marco em minha vida. Enquanto eu viver aqui, jamais poderei esquecer. Deus levantou pessoas daqui, dali, dali, até nos Estados Unidos, irmãos que eram levantados para orar e interceder pela minha vida. Então, a Deus a honra, a glória, o louvor e a minha eterna gratidão. Glória a Deus. Já estamos chegando ao finalzinho com esta vida de fé, pastor Jailson Marinho, não é, sendo alimentado por um testemunho tão poderoso. E eu queria convidar todos a nos seguirem nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, para você ser fortalecido através de tantos testemunhos e tantas palavras maravilhosas. Queríamos convidar o pastor Jailson para orar neste momento, concluindo esta reunião, esta conversa tão agradável. Se ele puder também dizer qual a importância de um crente de fé, um crente ter fé. Qual a importância nos dias tão difíceis, pastor? A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Aí já, não é? Sintetiza tudo. O justo viverá da fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus quer que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nos momentos caóticos da nossa vida, a gente procura usar a fé. Todos nós aqui passamos por lutas, provações. Felipe está passando por uma luta, Ranel está passando por uma luta, eu estou passando, né, por uma luta. Todos nós passamos por. Crente fiel passa por lutas até chegar em Sião. Todavia, vencemos pela fé. Nós não temos condições de nós mesmos. E procuramos sermos, cada dia ser dependentes do Senhor. Ter fé em Deus, que Ele é o guardião fiel das nossas vidas, e nele tanto está o querer como o efetuar. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele nos levanta nos momentos de fraqueza. Ele é a luz nos nossos momentos de treva, de escuridão. Ele é a nossa alegria nos momentos de tristeza. Ele nos levanta quando nós caímos. Ele é a luz. Ele é a razão do nosso viver. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso universo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Estaremos a orar ao Senhor. Sim, senhor, pastor. Agradecer a Deus. Quero agradecer, antes da oração, a nosso amado Felipe, ao nosso querido Raniel. Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênçãos. Nos bastidores aqui é o nosso Mateus. Deus abençoe. E que a bênção do Senhor seja sobre cada um. Aqueles que hão de ouvir, ver, né, esse podcast, estamos falando no que está em nosso coração, das grandiosidades daquilo que Deus tem feito. Então, queremos agradecer a Deus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu santo e doce amor. Obrigado por esse podcast, por esta oportunidade, pela vida dos teus filhos, irmão Raniel, Felipe, Mateus, os teus filhos que o Senhor tem levantado neste empreendimento que cremos que é um empreendimento divino. Continua com as tuas mãos estendidas, confirmando as nossas vidas em ti e os teus filhos que serão edificados por este momento aqui na tua presença. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.